Olá, seja bem-vindo, obrigado pelo teu interesse em consultar o tutorial. Nele eu vou aproveitar para fazer um exercício prático utilizando textos para fazer um efeito de cintilamento nas suas bordas. Vamos utilizar esse recurso para ser usado tanto no modo Cycles Render como no modo Eevee. Primeiro passo, nós vamos aqui fazer o nosso cenário e para isso nós vamos usar o objeto texto. Para adicionarmos, vamos usar o Shift A, objeto texto, texto inicial escrito, vamos usar a tecla Tab para entrarmos no modo de edição. Com o Backspace, que é a borracha do teclado, nós vamos apagar e vamos escrever em letra maiúscula a palavra reluzir. Vocês podem usar aí qualquer texto que vocês quiserem. Vou afastar aqui com Scroll. Texto feito, vamos voltar a Object Mode, clicando no Tab, e vamos dar um giro nesse texto com RX90 digitado separadamente. E vamos olhar agora as propriedades desses textos que vão se encontrar aqui na barra de propriedades a partir desse ícone em forma de uma letra A. Selecionando, tem umas configurações, eu vou abrir inicialmente aqui a opção Geometria. E na opção Geometria nós vamos fazer o seguinte, na opção Extrude, vamos dar um valor 0.2. Aqui na opção Bevel and Depth, nós vamos usar um valor 0.02. E na resolução, nós vamos usar a opção no valor 1. Feito esses procedimentos, nós vamos descer a nossa barra de rolamento até a guia chamada parágrafo. E nós temos aqui uma opção chamada alinhamento. Na opção horizontal, nós vamos selecionar com o cursor sobre a caixa, pressionar o botão esquerdo e vamos mudar para o Center. Com isso a gente consegue centralizar o nosso texto aqui na área de trabalho. Eu vou fazer um giro orbital aqui na área, pressionando o botão do meio do mouse. Tem uma palavra reluzir aí. Vamos dar um pouquinho mais de afastamento aqui no texto. Vindo aqui na opção Spacing, em Character Spacing, eu vou clicar na setinha aqui da direita para dar um afastamento melhor aqui para a gente poder ver as palavras de forma correta. O primeiro texto aqui está pronto e o que nós vamos fazer com ele selecionado é usar o atalho para fazer a duplicata desse texto. Vamos usar Shift D. Veja que se eu movimentar o mouse eu tenho uma duplicata do texto, porém eu vou dar a tecla ESC para fazer com que essa duplicata fique na mesma posição que o texto original. Pronto. Então vamos ver que agora na outline nós temos o texto e a duplicata do texto, que é o text.001. O que nós vamos fazer inicialmente é aplicar material nesses dois textos para fazer o efeito que eu preciso aqui de cintilamento. Então vamos inicialmente vir aqui na outline, clicar no olhinho do texto 001 para tirá-lo aí da área e vamos aplicar o material apenas no primeiro texto. Selecionando, eu vou vir aqui na guia de propriedades, clicar no ícone material e nós vamos dar para esse objeto aqui, clicando em New, um material novo que nós vamos chamar esse material de material brilhante. Então esse é o primeiro texto do qual nós demos o material brilhante. Veja que aqui no surface dele, que é a superfície, ele está utilizando uma superfície inicialmente do tipo Principal BSDF. Eu vou precisar clicar nesse pontinho e mudá-lo para o modo Glossy, que é a superfície brilhante. Com essa alternância feita, eu vou vir aqui na opção Roughness, que é a rugosidade. Vamos mudar esse valor de 0.5 clicando na caixa para 0.1, Enter. Para nós enxergarmos como veremos esse texto pelo modo de renderização, vamos sair aqui da Viewport Solid, selecionando a opção Rendered. É assim que nós estamos enxergando esse texto aqui na área, pelo modo renderizado. E vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos mudar o nosso renderizador, clicando em Render, para o renderizador do tipo Cycles. Vou mudar aqui para Cycles. Em Cycles nós vamos fazer o seguinte, na guia do Render, na opção Sampling, o de vocês devem estar aí com o valor de 128 na taxa de amostragem do Render.
Vamos diminuir isso porque se deixarmos em 128, o processo de renderização fica muito lento. Vamos usar aqui, tanto no render como na viewport, um valor 12 para a gente conseguir ter uma agilidade nesse processo de renderização aqui junto ao computador. Nós vamos clicar no olhinho desse texto para ele desaparecer por enquanto aqui da área. E vamos selecionar o texto 001, que é a cópia, e clicar no olhinho para ele reaparecer na área de trabalho. Vamos dar a esse texto agora também um material. Então, com ele selecionado, vamos entrar no ícone Material. Vamos usar um New para aplicar um material. Veja que o programa já deu um nome aqui, material, para ele. Vamos clicar aqui 2 vezes e vamos colocar emissor. Vamos dar o Enter. Esse vai ser o nome do material aplicado a esse texto. A superfície que ele colocou, como sempre eu digo a vocês, é uma Principal BSDF. Nós vamos mudá-lo para o material Emission, que é o material de emissão. Material de emissão colocado. Vamos utilizar aqui na opção Color, clicando com o botão esquerdo do mouse, uma cor bem amarela, clarinha aqui, para dar o nosso efeito necessário. E com isso, nós vamos também aqui na opção Strength, dar uma força no valor de 6 e vamos dar um Enter. Vamos então voltar ao nosso primeiro texto, que é o original, aqui para a área de trabalho. Então nós vamos clicar no olhinho do text e temos os 2 objetos. Vocês vão ter algo parecido com esse efeito que vocês estão vendo aí. Para então fazermos o efeito que precisamos de cintilamento nas bordas do texto, nós vamos com a seleção do segundo texto, que é o texto 001, vamos entrar nas configurações da fonte, clicando no ícone em forma de uma letra A. E o que nós vamos fazer é, na guia geometria, vamos voltar a nossa rolagem aqui, fazer algumas alterações para fazer com que o efeito saia legal. O primeiro passo vai ser o seguinte: nós vamos utilizar em Bevel, na opção Depth. Veja que nós demos um valor de 0.02 inicial. No caso desse segundo texto, nós vamos mudar aqui, clicando como .019. E aqui no Resolution, nós vamos aumentar de 1 para 2. Veja que eu consigo uma refletividade a partir da quina, que é justamente a borda do texto. Isso aí vai ser suficiente para a gente realizar o que a gente pretende. Se vocês quiserem aumentar esse valor, vocês podem aumentar mais uma casa, deixando em 13. E aqui eu já tenho o efeito que eu preciso para poder criar o cintilamento. Então eu vou agora adicionar a área de trabalho com o Shift A, uma mesh do tipo Plane. Mesh adicionada, vamos dar um S de escala, vai ser o chão aqui do nosso cenário. Vamos voltar a nossa visão para a visão frontal. Vamos clicar aqui na letra X, na letra Y, Y, e a gente consegue ter mais ou menos aqui o posicionamento da superfície. Vamos selecionar o transformador, encostar o cursor na setinha azul e trazer essa superfície um pouco mais para baixo. Vamos dar agora um giro orbital, mexendo aqui no gizmo. Nosso efeito está criado. Para melhorar aqui o nosso plano de fundo, nós vamos vir aqui no guia que representa a World, que é a propriedade de ambiente. E notem que no Word eu estou utilizando um material do tipo background com uma cor cinza escura. Então nós vamos selecionar essa caixinha color pressionando o botão esquerdo e vamos fazer com que essa cor de fundo fique bem escura para dar o efeito que precisamos. Temos aí já o efeito básico. Vamos ajustar nossa câmera clicando no ícone câmera. Vamos então utilizar a tecla N para travar a câmera, abrindo aquela barra de propriedades da esquerda da 3D View. Vamos rolar essa barra aqui até a opção Câmera Lock. E aqui nessa opção Lock Câmera nós vamos selecionar para travar a câmera e vamos usar o N para fechar a barra. Vamos agora
com o scroll do mouse para cima ou para baixo, aproximar o texto. Com ele pressionado, o botão do meio, a gente consegue dar um giro e a câmera não se move. Então aqui nós temos já o texto para nós aplicarmos o efeito que precisamos. O que iremos fazer agora é o efeito do cintilamento. Para isso, o que é que nós precisamos? Nós vamos ter que abrir essa janela daqui de baixo. Vamos aumentá-la para cima um pouco. E aqui nós vamos mudar essa janela para uma janela do tipo Composite. Então vocês vão procurar aqui, ó, o Composite, que é uma janela de adição de nodes. Vamos então acionar essas opções aqui, selecionando Use Nodes, Auto Render e o Backup. Vou aproximar. No Composite, o que nós vamos ter são dois nodes iniciais, um denominado Render Layer e o outro Composite. Vamos encostar o cursor no segundo node, pressionar o botão esquerdo e arrastá-lo aqui para o canto. E vamos encostar o cursor no primeiro, que está aqui à esquerda, que é o Render Layer, pressioná-lo e trazê-lo aqui para o canto. Vamos adicionar um node que vai nos permitir ver esse objeto renderizado em tempo real. Então nós vamos vir aqui na opção ADD, no nó de saída, que é o Alt Party, nós vamos escolher essa opção Veer. Clicando, veja que surge um nó de Veer. Enquanto mexer o cursor, ele vai estar aqui, sendo possível ser posicionado aí nessa janela. Eu vou posicioná-la aqui embaixo do Composite. E vamos ligar a saída Image do nó de Render Layer, pressionando nesse pontinho amarelo, botão esquerdo acionado, vamos arrastar o nó até a entrada Image do nó chamado Veer. Vamos agora adicionar um node que vai fazer o efeito de cintilamento junto ao texto. Então nós podemos vir agora, clicar em ADD, vamos usar um node do tipo Filtro, que é o Filter, e o node Glare. Selecionando, nós vamos movimentar esse node para que ele fique entre o Render Layer e o Veer. Então nós vamos encostar ele aqui, pressionar o botão esquerdo e automaticamente ele é ligado ao node Veer. E vamos fazer agora o seguinte, nós vamos conectar essa opção Image ao Image do Composite. Então nós vamos puxar o node daqui para lá. Veja que o node Image do Render Layer ele se desliga automaticamente quando eu ligo a partir do Image do Glare, certo? Aqui no Glare eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer esse node um pouquinho aqui para cima, vou usar o Scroll para aproximar. Vocês têm aqui essa opção Iterations, nós vamos aumentar esse valor aqui para 4. E vamos mudar aqui o Streaks, vamos deixá-lo aqui em 7. Essa opção Angle Offset, nós vamos clicar e deixar um valor 20, que é o ângulo com que o efeito de cintilamento acontecerá aí nas pontas do texto. E aqui na opção Threshold, nós vamos clicar com o botão e vamos usar o valor 0.1. E agora, pessoal, se nós renderizarmos a imagem, utilizando o Render Image, o efeito do texto cintilante vai sair dessa forma. Veja que aqui no Cycles, ele custa algum tempinho para poder fazer a renderização. E veja que eu tenho aqui o efeito de refletividade do texto acontecendo com esse simples node aí que eu criei no Composite. Bem, para essa qualidade de renderização sair melhor, vou fechar, é necessário que vocês venham aqui, ó, justamente no Render e aumentem esse valor do Render para um valor que dê uma condição de ter um efeito com menos granulação, pois nós estamos tendo granulações aqui. Então eu posso vir aqui, vou dar o valor, nesse caso aqui de 80, vou dar o Enter. Se eu fizer a renderização, vocês vão ver que nesse processo agora do render, ele vai ser mais lento do que aquele processo anterior. Por quê? Porque o computador está consumindo mais processamento para fazer uma renderização com mais tempo e qualidade. Eu vou dar um pause aqui rápido no vídeo, vou deixar ele finalizar para vocês verem como é que vai sair o resultado final.
Bem, pessoal, eu estou chegando aqui na finalização da renderização. Vocês podem ver aqui em cima que eu utilizei aproximadamente quase 1 minuto e meio para renderizar naquela condição do render. Vamos deixar ele concluir aqui o processo. Bem, vamos ver agora se esses nodes são válidos para nós usarmos o efeito com o Eevee. Então nós vamos mudar nossa engenharia de renderização agora do modo Cyclos, clicando aqui para o modo Eevee. Vamos manter as mesmas condições e vamos renderizar pelo Eevee. Lembrando a vocês que o Eevee também, aqui nessa opção, que é denominado a saída, vocês vão ver que nós temos como alterar as resoluções, como também temos lá no Cyclos, tá? Do vídeo. Eu estou utilizando aqui uma resolução em 1920 por 1080, que é Full HD. Eu posso diminuir aqui essa resolução para 720, tá? E posso também diminuir o tamanho daquela tela de apresentação da animação finalizada. Então eu posso deixar aqui em 50%, eu diminuo para que não saia aquela tela grande aí que a gente viu na apresentação. Voltando aqui à opção do Eevee, vocês têm aqui o sample, ó, com 16 e com a viewport 16. Então, o de vocês provavelmente deve estar com 64. Então eu vou deixar aqui em 64, vou dar o Enter. Ele se torna mais lento para renderizar, mas vamos ver como é que sairia pelo Eevee o mesmo efeito. E vocês notem que eu já tenho aqui o resultado, ó, de forma mais rápida do que o Cyclos. Porém não com aquele acabamento do Cyclos, tá certo? Para criar o vídeo de animação é simples. Eu posso ver qual é a engenharia que eu quero gravar o vídeo. No caso aqui vou usar o Eevee. Para criar o vídeo, eu vou vir aqui na guia de Output, determinado já a resolução que eu quero do vídeo, né? Já defini que é 1280 por 720. Eu vou vir aqui nessa guia Output. Aqui nessa opção eu tenho como selecionar para escolher o nome para o arquivo. E aqui eu tenho como selecionar a pasta onde eu quero que esse arquivo seja gravado. Eu tenho que ter essa pasta, caso contrário eu não vou conseguir salvar o arquivo, tá? Então eu estou utilizando aqui uma pasta chamada .tmt, que é a pasta básica do Blender, no diretório raiz C do nosso HD. Estou usando o Windows, tá? Então aqui eu vou usar o nome texto reluzente. Esse vai ser o nome do meu arquivo de animação do vídeo. E eu posso aqui, agora, nessa opção File Format, escolher qual é o formato de vídeo que eu quero criar para esse efeito aí desse texto. Então, eu abri nessa caixinha, está nessas duas colunas, eu tenho como salvar como imagem e aqui eu tenho como salvar como arquivo de vídeo. Então, como eu vou usar vídeo, eu vou usar esse formato aqui, AVI JPEG. Com ele selecionado, eu vou em Color, selecionar o RGB e em Quality deixá-lo aqui com 100%. Mas eu quero fazer uma animação da câmera em relação ao texto. Então o que é que eu posso fazer? Vamos voltar essa janela de baixo para o modo Timeline. E aqui eu posso selecionar a câmera, clicando com o botão esquerdo do mouse, ela está selecionada. Aqui na linha de animação, nessa posição em que a câmera está, no frame 1, eu vou encostar o cursor na janela, clicar a tecla I e vou adicionar um quadro de animação Lock Hot Scale. Vou então com o botão direito do mouse aqui na timeline, clicar no quadro número 120 e vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou rotacionar essa área. Veja que continua ainda aqui a nossa câmera selecionada. Vamos usar a tecla I para inserir o segundo quadro Lock Hot Scale. E vamos com o botão direito no quadro 250 da timeline. E aqui vamos com o cursor na área 3D, pressionar o botão do meio do mouse e fazer o movimento como se a câmera estivesse olhando o texto de cima. E vamos usar a tecla I, Lock Hot Scale. Então, e se nós voltarmos a animação aqui pelo modo básico, dando o player, vocês vão ver, ó, que o texto ele vai se movimentar. Vocês não vão ver o efeito, porque o efeito só vai aparecer durante o processo de renderização. Veja que nós criamos o movimento com a câmera. E agora nós vamos renderizar. Para renderizar as configurações que nós fizemos aqui no Output,
Vamos vir aqui em Render e veja que eu tenho essa opção aqui chamada Render Animation. Eu posso utilizar o atalho Ctrl F12, que me permite já direto criar essa animação aí em vida. Quando eu clicar aqui, veja que começa a surgir um quadro a quadro já com o efeito sendo aplicado. Nós estamos aqui no frame 9, 10, 11. Quando chegarmos aqui no frame 250, eu retorno o nosso vídeo para mostrar como ficou a animação.